vocês vão apresentar um projeto para o programa Centelha. Esse projeto é de uma nova solução que tem uma tecnologia, um modelo de negócios inovador. E o que é um projeto? Um projeto é algo que você vai fazer pela primeira vez, que tem um escopo definido, ou seja, algo que você vai entregar, e tem um tempo definido, começo, meio e fim. Essas são as principais características de um projeto, que difere da operação, por exemplo. Operação, pensando no McDonald's, como eles fazem sanduíche, é algo que é rotineiro, eles fazem isso todos os dias. Ou uma montadora de carros, o que vocês vão fazer não é isso, é um projeto. E quando a gente apresenta um projeto para alguém, nós precisamos explicar o que vamos fazer e como vamos fazer. E eu vou falar um pouquinho disso para vocês. Um projeto, ele tem diferentes tipos de complexidade. O que conceitua a complexidade de um projeto? Quantidade de recursos, a complexidade da tecnologia que eu estou aplicando, quantidade de pessoas envolvidas. Quanto mais recursos eu vou precisar movimentar, quanto mais equipe eu vou precisar movimentar, quanto mais complexa é a tecnologia que eu vou precisar desenvolver, maior a complexidade do meu projeto. E o tempo também influencia na complexidade do projeto. Então, quando você vai apresentar a sua ideia, que é o seu projeto, você tem que deixar isso muito claro. Quando a gente fala de um projeto, vamos pensar na construção de uma casa, para exemplificar. A construção de uma casa, ela tem várias partes. Então, você divide o seu resultado final, que é a casa que você vai construir, em partes. Isso é o escopo do projeto e as partes desse escopo. Tudo faz parte do entregável, daquilo que você vai finalizar, a construção da sua casa. E o que seriam as partes? Você tem a fundação, você tem as paredes, você tem o teto e depois o acabamento. Então, uma casa, que seria um projeto, o teu projeto de construção de uma casa, ela é dividida em partes. Então, é muito importante a gente pensar qual é o meu resultado final. Onde eu vou chegar, o que eu vou entregar quando eu finalizar o meu programa aqui, o programa Centelha. E aí você pensa, tá bom, para eu entregar isso que eu vou entregar, o meu novo produto, o meu novo modelo de negócios, a minha inovação, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dividir este todo em partes? Isso é ter o escopo do projeto bem definido. Uma vez que você definiu as partes do seu todo, você vai pensar como você vai fazer para entregar cada parte. Fazendo então uma analogia com a casa, você tem a fundação. Como é que você vai fazer a fundação? Eu vou contratar uma empresa que vai chegar com um caminhão, vai demarcar a área, vai jogar o cimento ali. Isso é uma forma de fazer. A outra forma de fazer é você ter uma pessoa que vai fazer o cimento e vai colocando manualmente. Então, como você vai fazer aquela parte? Então, você precisa pensar nisso. Esse como são as atividades do seu projeto. Então, um projeto tem o todo, as partes e como você vai fazer para entregar cada parte. Isso, pessoal, é gestão de projetos. Nós estamos pensando já em como a gente vai fazer as coisas e quais são as atividades, então, que precisamos fazer para entregar cada parte. Por que isso é importante? Isso é importante para você comunicar com clareza o que você vai fazer. Quem está avaliando, quando vai ler o seu projeto, consegue enxergar, fica muito claro. Quando a gente pensa dessa forma, a gente consegue organizar as informações e comunicar de uma forma clara o que vamos fazer e como vamos fazer. Agora que eu já defini o escopo do meu projeto, já dividi as partes, já expliquei como que eu vou fazer as atividades, agora eu tenho que pensar quanto que eu preciso de recursos. E quando nós falamos de recursos, não é só dinheiro. Recursos são pessoas, dinheiro, materiais,
equipamentos, insumos, ou seja, você tem que pensar, para eu desenvolver essas atividades, para entregar o meu resultado final, o que eu preciso de recurso? Então, como é que a gente faz o orçamento de um projeto? A gente pega cada atividade que nós vamos precisar desenvolver, a gente usa uma planilha Excel, todo mundo sabe usar, fica muito fácil, coloca ali as suas atividades e pensa, o que eu vou precisar para desenvolver essa atividade? Ah, eu preciso viajar, passagem aérea. Eu preciso contratar alguém para fazer um site para mim, um serviço de terceiros. Eu preciso alugar um carro. Ou seja, tudo que eu vou precisar para desenvolver aquela atividade. E aí você faz o orçamento do seu projeto. Depois que você terminou isso, você pode pensar, será que está tudo contemplado aqui? Será que não esqueci nada? Porque talvez tenham outros custos que estão relacionados à gestão do todo, que você não tenha pensado nas atividades. Mas se tem alguma despesa que você precisa e você não conseguiu pensar nas atividades, é porque talvez esteja faltando uma atividade no seu projeto. Então, ao fazer o orçamento, você vai revisar o seu escopo, as suas atividades do projeto. As atividades fazem parte do escopo, daquilo que você vai entregar do todo. Agora que eu já tenho o que eu vou fazer, como eu vou fazer e quanto vai custar, agora eu preciso pensar em quando eu vou fazer. Vejam, tudo isso é uma forma de a gente organizar as informações para apresentar, mas também serve depois para você gerir isso e acompanhar as suas atividades. Então, quando eu vou fazer? Então, para cada atividade que você colocou para entregar a sua parte, que somado vai dar o todo, você vai pensar, quando que eu vou fazer isso? Data de início, data de término. Você pode, inclusive, pensar o que vem primeiro, fazer um sequenciamento dessas atividades e depois botar data. Tem diferentes formas de você fazer o cronograma do seu projeto, mas é importante a gente pensar quando eu vou fazer e outra coisa importante é pensar o que eu preciso fazer primeiro e depois e assim você consegue sequenciar. E mais ainda, eu só posso começar uma atividade se eu terminei outra. Por exemplo, você só pode viajar depois de ter comprado a passagem. Então, é fundamental você colocar no seu cronograma que você tem que comprar a passagem antes de viajar. Se você deixar para comprar a passagem no dia, primeiro ela vai sair mais cara e pode não estar dentro do orçamento que você previu. Então, fazer o cronograma significa pensar nas datas e pensar no que você tem que fazer primeiro. Uma vez que você definiu quando vai fazer cada coisa, faça uma revisão dos responsáveis. Quem vai fazer cada atividade? Quando todo mundo é responsável, normalmente a atividade não tem pai nem mãe, ela não é cumprida. Seria muito bom se as pessoas simplesmente soubessem, a gente sabe o que vai fazer e aí cada um faz alguma coisa. Mas se você não define bem isso no seu planejamento, a chance de ninguém fazer a atividade é muito grande. Por isso, alocar responsáveis é fundamental. Outra coisa fundamental de pensar quando você está planejando o seu projeto é o que pode dar errado. Outra coisa importante de pensar antes de finalizar o planejamento do projeto é o que pode dar errado. Minha mãe me diz, Elisa, você às vezes é muito pessimista. E eu digo, não, eu sou realista. Eu tenho que pensar o que pode dar errado para poder traçar ações e estratégias para minimizar prejuízos nos projetos. Então, a gestão de riscos, ela faz parte do seu planejamento e é um exercício que você deve fazer. Pensando, será que eu pensei em tudo? Exemplo, você resolveu casar ao ar livre. O que pode dar errado? Ah, pode chover no dia do meu casamento. O que eu vou fazer para minimizar isso? Então, eu tenho duas opções. Eu posso contratar sombrinhas, alugar sombrinhas para dar para os convidados, ou eu posso colocar um toldo, uma tenda, ou eu posso pensar em ter um lugar reservado fechado,
caso chova no dia do meu casamento. Se eu não fizer nenhuma dessas 3 coisas e chover no dia do meu casamento, vai estragar a minha festa. Então, a gente precisa pensar. E aí, ao pensar nisso, outras atividades vão surgir que você vai lá no seu cronograma, vai lá na lista de atividades e você acrescenta isso. Uma coisa importante também, quando faz essas revisões, lembrem-se de colocar sempre uma caixinha que é o gerenciamento do seu projeto, porque você tem a questão técnica do seu desenvolvimento, do seu protótipo, contato com clientes, vendas, mas você precisa gerenciar isso e essas atividades também têm que estar no seu planejamento. Vou falar um pouquinho sobre ferramentas que você pode utilizar para te ajudar a fazer o planejamento do seu projeto. Existem ferramentas, softwares, que são bem conhecidos como Project, mas se você nunca usou um Project, você pode usar o Excel mesmo. O Excel é uma excelente ferramenta para fazer o planejamento pela primeira vez de um projeto. Tem outras ferramentas para você depois acompanhar o seu projeto, como o Trello, que são ferramentas de acompanhamento de tarefas, mas eu sugiro a você usar um Excel para fazer o seu orçamento, até o seu cronograma, você pode usar o próprio Word para documentar. Então são coisas simples, o PowerPoint para fazer uma apresentação. Então são coisas simples que você pode utilizar para fazer o planejamento e depois o gerenciamento. E por último, vou deixar algumas dicas de coisas que você não deve fazer. Por exemplo, você não deve fazer uma descrição apenas do que você vai ter que fazer tecnicamente. Não pense apenas no seu produto, pense também na gestão. Você precisa pensar no seu negócio e todas essas coisas elas têm que estar dentro do seu planejamento. Outro ponto super importante, orçamento. O recurso que eu vou captar é suficiente para fazer o que eu preciso fazer? Você tem que fazer essa checagem. Talvez não seja suficiente, você tem que dizer onde você vai buscar o resto do recurso que é necessário, parceiros. Você tem que deixar muito claro quais são as atividades que você vai utilizar com o recurso do Centelha. Então, são dicas para a apresentação. No final, leia, releia, dê para sua mãe, para o seu pai, para os seus amigos, lerem o seu projeto e pergunte se eles entenderam. Peça para eles explicarem para você. Se não ficou claro para eles, é porque não está claro o que você colocou no papel. Isso é muito importante. Escreva, coloque a sua ideia como se você estivesse explicando para uma criança. A criança precisa entender. Um leigo, quem não entende daquele assunto do seu projeto, precisa entender. Isso é válido para todas as etapas da elaboração do projeto. A comunicação ela precisa ser muito clara. Isso vai ajudar quem está do outro lado depois avaliando, entender o que você está colocando. E aí a sua chance de aprovação vai aumentar.